Dia após dia, encarar as ruas é uma tarefa nada fácil para quem está representando a Polícia Militar, principalmente nas ruas de São Paulo. Eu estou falando isso porque hoje a gente vai ficar um pouco mais por dentro de como é a rotina, o dia a dia, os prós e os contras de quem está trabalhando a favor da sociedade contra a criminalidade nas rondas ostensivas na cidade de São Paulo. Hoje eu vou conversar com o cabo da PM, Cabo Alves. Ele tem 25 anos de carreira na polícia, sendo que 20 desses anos é somente prestando serviço dentro da Rocan. Cabo, seja bem-vindo ao programa Em Foco. Tudo bom? Tranquilo? É um prazer recebê-lo e vamos trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas que acompanham o nosso programa a respeito do trabalho que você desenvolve. Queria começar essa entrevista de hoje perguntando do porquê que você escolheu servir a sociedade aí na PM. Bom, acho que isso é uma coisa... Essa pergunta foi feita para mim também quando eu estava entrando na instituição. E eu sentia já desde garoto, dentro de mim, o interesse de ajudar as pessoas. E é assim que eu tenho feito até hoje. E depois que eu entrei na polícia, eu descobri o que é a causa pública. Eu acho que hoje, qualquer funcionário público, se ele se dedicar na função, se tiver amor àquilo que faz, se gostar daquilo que faz, com certeza sai bem feito o trabalho. Muito bem. E você não se arrependeu em nenhum desses anos? Não, nunca me arrependi. Normalmente a mãe não quer que você entre na polícia, mas a minha mãe gostava de polícia, meu pai era policial, meu avô era policial também, e ela mesma foi uma incentivadora para mim entrar na corporação. Dona Neuza lá me deu uma força, e eu sou feliz, cara, eu me descobri nessa profissão. Para mim foi muito bom, foi gratificante ter prestado serviço. Estou em vias de me aposentar, mas se tiver que ficar mais 5 anos, eu vou ficar. Muito bem. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, para as pessoas que acompanham o nosso programa, de como é o dia a dia de um policial na rua. Até falei mesmo aqui no preâmbulo do nosso programa, antes de iniciar. Não deve ser uma tarefa nada fácil, deve ser uma coisa desafiadora, mas eu queria que você trouxesse um pouco do seu dia a dia para a gente, sobretudo dentro, né, das rondas ostensivas aí na Rocan, o que difere do trabalho policial comum? Então, nosso trabalho, nós trabalhamos com motocicleta, né? Sempre o objetivo nosso é prestar apoio às ocorrências de prioridade. Por conta da mobilidade que a gente tem no trânsito, conseguimos às vezes chegar um pouco antes, e em várias situações os colegas do 9º Batalhão precisam de apoio e normalmente pede apoio na rede rádio, até por uma questão de procedimento, para fazer uma abordagem, dependendo do número de pessoas. Antes de abordar, a viatura fala, precisamos de apoio, normalmente a gente já vai se deslocando, porque a gente não atende a ocorrência, mas o nosso objetivo é prestar o apoio. Fora outras missões que pode ser designada a nós, eventos como no Parque Anhembi, a gente atende muitos eventos lá, tem 2 grandes que tem sempre a Marcha para Jesus, a gente sempre atua nesse evento. Todos que tem no Anhembi, normalmente a Rocan é destacada para fazer o policiamento nos entornos. Aí, no caso, faz a segurança dos veículos que estão nas proximidades, para evitar furto de veículo, cambistas e outros pequenos crimes que podem acontecer nas imediações. Quer dizer, tem que estar alerta o tempo todo, né? Eu acho que até mais do que o policial que está no carro, por conta da limitação do trânsito, da dificuldade do trânsito. Quem está no Rocan é mesmo chamado para aquela emergência que está acontecendo para chegar mais rápido, né? Rapaz, a gente sente na pele, não deixa de ser uma adrenalina, porque a gente impõe um pouco mais de velocidade para poder atender a necessidade, seja lá de quem for, da população. A gente às vezes até brinca, fala assim, o fulano não pode escutar a sirene, que aí ele já incorpora o policial, mas o desempenho nosso no trânsito é muito importante por conta da motocicleta, né? E a cidade de São Paulo hoje, dependendo dos horários, se for de pico, o carro não consegue passar, tem dificuldade de passar,
e a gente consegue passar com mais facilidade, já chega, já vai dando um pronto atendimento, até a chegada de outras prioridades, aí no caso resgate, bombeiro, SAMU, ou seja lá qual que for a necessidade do cidadão. Muito bem. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente da formação do departamento da Rocan dentro da Polícia Militar. Eu acho que essa é uma história muito interessante, até mesmo para a gente entender de onde surgiu a necessidade, como que foi realizado, porque é uma importante missão hoje, né? Aqui em São Paulo, o trabalho da Rocan. Verdade. Então, a Rocan, de via de regra, ela surgiu em 1982 no 1º Batalhão Tobias Aguiar, junto com a Rota. E na ocasião fizeram alguns eventos, alguns policiamentos, e em 86 ela foi para o batalhão Anchieta, na rua Jorge Miranda, no 2º de choque, onde está até hoje. E em 2006, o governador do estado, Geraldo Alckmin, criou um programa de governo onde nos grandes corredores ele aplicava o uso de motocicletas, que até então chamava de patrulha de moto. E aí ele denominou também essas patrulhas de motos regionais como Rocan. E aí, para as pessoas entenderem, existe a Rocan do choque, que faz escoltas de dignatários, faz escolta de time de futebol, grandes eventos esportivos, autoridades, e existe o policiamento de Rocan, que atende uma área de interesse de segurança pública. Muito bem. No caso, o 9º Batalhão tem a sua área de interesse de segurança, o nosso comando, através do Infocrim, tem ideia aonde o crime está atuando, e ali ele destaca não só a Rocan, como a Força Tática, que são tropas de elite que ele tem sob seu comando, para poder atender aquelas regiões onde o furto, o roubo ou outros tipos de crimes estão ascendendo. Perfeito. Um departamento de inteligência que vai direcionando as equipes de acordo com a necessidade. Por isso, até aproveitar a oportunidade, gostaria de deixar claro para as pessoas o quanto é importante deixar registrado um boletim de ocorrência, no caso, mesmo que seja o furto do celular ou coisa que a pessoa fala, não adianta fazer o boletim. É importante fazer, mesmo que você não tenha o bem, você consiga recuperar o seu bem, você passa para a autoridade que naquela região, naquela rua, naquele local, está tendo uma grande incidência de crime. E aí a Polícia Militar, com certeza, destaca para lá um efetivo, ela vai dar um atendimento de pronto assim que chega essa informação para ela. Perfeito. Eu queria perguntar uma coisa para você, muito importante, que a gente vê acontecendo muitas vezes e a gente fica se perguntando, não é, do comportamento da sociedade frente às abordagens policial. Muitas vezes na nossa sociedade as pessoas acabam estereotipando o trabalho da polícia, assim como de outros profissionais, e isso, na minha visão, viu, Cabo? Na minha visão, acaba atrapalhando um pouco da conduta e do trabalho do policial. Então eu queria saber de você como tem sido essa relação com a sociedade nas abordagens, quando vocês chegam para fazer as averiguações, o que você tem sentido, até mesmo dessa geração nova, né? A gente percebe que essa nova geração, existe um descrédito com relação ao poder público, com relação aos agentes públicos, mas eu particularmente, eu fico sereno. Eu procuro manter minha tranquilidade. Mesmo que eu perceba, até por uma questão de expressão, que a pessoa não está me levando muito em conta, acho que aí a camarada tem que ter seu saber dosar, né? Eu sei que eu tenho o meu poder de polícia, mas eu não preciso externar ele a menos que seja necessário. A gente vai com calma, vai com educação, vamos tentando trazer para o nosso lado. Hoje eu brinco com os mais modernos lá, falo assim, cada abordagem a gente precisa conquistar um amigo, trazer um amigo para a corporação. E é isso que eu faço. Eu particularmente, prefiro chamar até um ladrão de cidadão do que um pai de família de ladrão. Eu não cometo esse engano jamais. Verdade. E você sabe muito bem distinguir, né? Afinal, são 25 anos. A gente com o passar do tempo, às vezes a gente comete falhas, né? O camarada às vezes está numa situação que está deixando ele numa evidência, aparentemente ele está numa atitude suspeita,
mas às vezes está aguardando, marcou encontro com alguém, por esse motivo está parado num local ermo ou na porta de um banco, numa instituição financeira ou de um supermercado. Isso às vezes desperta a atenção do policial, mas necessariamente não quer dizer que está havendo um crime ali. Por isso que tem abordagem. É verdade. A gente faz a abordagem, percebe que está tranquilo, que a pessoa não tem envolvimento nenhum com crime, é do bem, está tranquilo e vida que segue. E se for o contrário, a gente já vai tomar nossas providências a partir dali, da abordagem, vai se dar a voz de prisão e conduzir a delegacia mais próxima, se porventura a pessoa está numa atitude criminosa. Queria perguntar para você, Cabo, uma questão muito importante, com essas transformações sociais, como que você enxerga hoje a visão da juventude frente a esse trabalho que você desenvolve? Olha, Henrique, eu vejo jovens hoje com intenção e interesse de entrar no serviço público, entrar na Polícia Militar. Você veja que nessa último concurso que houve, se eu não me engano, foram mais de 100 mil inscritos, pessoas interessadas em servir a corporação. E por outro lado, a gente vê ainda muitos jovens perdidos no tempo, sem orientação, sem uma definição de profissão, de entender aquilo que realmente gostaria de fazer. Assim, uma coisa que eu percebo isso no nosso povo, as pessoas esperam muito as coisas acontecerem para o lado de governo. E eu acho que a gente tinha que procurar deixar o governo fazer o que tem que fazer e a gente correr atrás dos nossos sonhos, ser mais protagonista, dos né? nossos objetivos e não ficar esperando o governo oferecer alguma coisa para aí sim você tomar uma reação. Eu acho que o nosso jovem hoje está esperando demais, precisava ir atrás de alguma coisa, de objetivos, de sonhos, viver a vida literalmente. É verdade, Cabo, concordo com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência a gente já volta com essa entrevista, conversando hoje com Cabo Alves. Ele que há 25 anos está na Polícia Militar e há 20 anos faz parte das rondas do ROCAM, uma importante tarefa da Polícia Militar. Vamos a um rápido intervalo, até já. Estamos de volta com o programa Em Foco para você aqui na Rede Prêmio TV. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. A gente volta sempre nessa sintonia. Lembrando a você que acompanha nosso programa que todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, nós estamos juntos, sempre trazendo um assunto que seja ideal e que aumente ainda mais o seu leque de conhecimento no seu dia a dia. Sempre visando o melhor seu e de sua família. Nosso programa é exibido pela Rede Prêmio TV, pela NET TV Multimídia, além também da plataforma digital, pelo redepremiotv.com.br. Hoje nós estamos em foco com Cabo Alves. Ele que é cabo da Polícia Militar há 25 anos e há 20 anos atua no departamento de ROCAM. Atualmente está no 9º Batalhão da Zona Norte de São Paulo, no Status 3. Ele tem uma ampla história, participou de várias ocorrências e tem experiência de sobra para dividir com a gente. Cabo, queria saber se você está gostando da nossa entrevista, está feliz aqui no nosso programa? Bacana, cara. Eu fico muito agradecido por você ter me dado essa oportunidade, né? Não é comum a gente ver tanto programa que tem por aí, tanta gente é convidada a participar do programa, mas a gente raramente vê um policial participando de alguma entrevista, algo assim. Não sei se as pessoas acham que a gente não tem capacidade de responder as perguntas, eu não sei por qual motivo. Não, jamais, é fundamental. Aqui a gente sempre preza levar o que há de melhor para as pessoas, com certeza a sua função é uma dessas coisas. Bacana. Cabo, eu queria saber de você, como você está na rua o tempo todo, né? Questões de segurança no trânsito, o que você pode dividir com a gente? Pensando em prevenções, em medidas. Muitas vezes a gente fala que a gente precisa ter uma direção defensiva, dirigir para a gente, dirigir para os outros, pilotando moto, então deve ser, né, ainda mais complicado. Não tenha dúvida. Olha, o que eu posso te dizer, isso assim já até na experiência que a gente tem, nossa mesmo, de ir para a rua, de bate-pronto, qualquer bom motoqueiro, qualquer bom motociclista vai saber do que eu estou falando. O camarada bate o olho na moto dele, dá uma boa olhada, verifica se os pneus
estão devidamente calibrados, dá uma olhadinha nas pastilhas de freio para ver se o freio está funcionando. E o principal, Henrique, quando o camarada colocar o equipamento de proteção, que é muito importante, eu digo capacete, luva e jaqueta, tá? A luva, infelizmente, se o camarada sofrer um acidente, a primeira coisa que ele vai colocar no chão é as mãos. Se ela não tiver protegida, vai sofrer muito, vai arrancar o couro da mão. Isso é dolorido demais. A gente já viu alguns casos e é um flagelo. Você fica com dó da pessoa. É uma coisa, é uma aflição, um desespero. Segundo, o uso do capacete. E a pessoa precisa afivelar corretamente na jugular e travar a fivela. Afivelar, ajustar a fivela e travar a fivela. Nunca sai com o capacete sem a fivela estar travada. Por quê? Se você atingir alta velocidade e você sofrer um acidente, a primeira coisa que vai deslocar, até pela força da inércia, é o capacete. Ele vai sair da sua cabeça. E a função principal dele, que era proteger sua cabeça e evitar um traumatismo craniano, ele vai ficar sem função. Então, é importante a gente saber, colocou o capacete, já afivela e trava. A fivela bem ajustada, travada. Uma outra situação é os capacetes hoje são articulados. Você consegue abrir o capacete. E aí, nessa situação, na primeira e segunda marcha, problema nenhum, né? Que é tão gostoso você andar e sentir o vento no rosto, mas a partir da terceira marcha, eu aconselho a pessoa já abaixar a viseira, travar o capacete. Isso vai dar segurança num eventual acidente. Ninguém quer que aconteça, com certeza. Mas se porventura acontecer, você estará protegido pelo capacete, pela luva e pela jaqueta, de preferência de couro, que se você cair no chão, o couro ele não rasga e evita de rasgar sua pele também. Fundamental. São dicas. São coisas assim que a gente ouve falar, né? Quando a gente tira a carta, a gente é muito avisado. Só que no andar da carruagem, no dia a dia, as pessoas acham que com elas nunca vai acontecer. Cara, é verdade. Tem uma coisa assim que eu percebo isso até no policiamento, é um absurdo. No interior do Brasil e nos bairros da cidade de São Paulo, as pessoas acham que pelo fato dela fazer um pequeno deslocamento, não há necessidade do uso do capacete. Só há necessidade de usar o capacete se for longe ou se for viajar. É uma estrada. Isso é uma coisa, não sei de onde. Criou-se essa ideia, mas via de regra, o capacete, o uso dele é obrigatório a partir do momento que você sentou na motocicleta, você precisa colocar. É igual o cinto de segurança. A pessoa acha que vai no mercado ali, que é na outra esquina, que não vai acontecer nada. Tomara que não aconteça, né? Sim, mas se você for analisar hoje, os índices de acidentes de trânsito, a maior parte envolve motocicleta. Dei uma pequena estudada e pude entender que 80% dos acidentes de trânsito hoje envolvem os motociclistas. A grande maioria dessas pessoas que se acidentam, um acidente de motocicleta, tem lesões graves. Isso termina prejudicando até o sistema previdenciário brasileiro, porque a gente termina perdendo jovens em idade em plena força do trabalho, com mutilação, sendo obrigado a pedir um plano de previdência por invalidez total e permanente por conta da mutilação, da perca de órgãos. Terrível. Né? É complicado. Agora, o que você ressalta para a gente de imprudências que você tem visto na sua carreira e também para alertar ainda mais a gente nessas questões de prevenção, né? Olha, o que a gente tem notado, isso a gente vê nos PS da vida aí, e a gente às vezes faz uma breve entrevista, e aí, o que aconteceu tal? E é notório. A imprudência maior é o excesso de velocidade, e em segundo caso a gente nota, até numa primeira entrevista, que a pessoa ou fez uso de álcool ou uso de droga. Acho que esse é o segundo no ranking dos acidentes. E o terceiro é algo novo, mas que vem trazendo muito problema para o trânsito brasileiro, que é o uso do aparelho celular.
Pois é, até na moto agora, né? Até na moto o camarada atende o celular, não para, que o certo é ele parar, né? Poder atender, e não tem como, são várias funções que você precisa fazer. Olha, escutar o barulho do caminhão que vem atrás, entender o que está na frente e falar com uma pessoa que às vezes está te deixando nervoso, vai te tirar daquela situação de tranquilidade, de consciência. Isso pode fazer com que a pessoa se envolva no acidente e seja fatal. Pois é, eu vi inclusive, Cabo, algumas famílias andam de 3, 4 pessoas na moto, coloca a criança na frente, a outra segurando o guidão, não é? Uma freada brusca vai a família inteira pro chão, o que é pior, a criança não vai ter equipamento de proteção. Não, isso aí é aquilo que a gente acabou de falar. A pessoa na sua consciência fala, mas o trajeto é tão pequeno que não vai acontecer nada. Mas nós não temos como prever. O acidente é imprevisível. Não dá nem para dirigir para os outros, né? Infelizmente, o acidente não é algo que você provoca, ele acontece, mas uma vez o fato acontecido, as consequências podem ser graves. Sem dúvida. Né? Olha, para você que está acompanhando o nosso programa agora, de repente está mudando de canal, sintonizou a Rede Prêmio ou está na internet através da plataforma digital, nós estamos conversando com Cabo Alves. Ele tem 25 anos de carreira na Polícia Militar. Desses 25 anos, 20 dedicados à equipe de patrulha do ROCAM, um importante trabalho que a Polícia Militar desenvolve no estado de São Paulo. Ele está desenvolvendo aqui com a gente um assunto de tudo aquilo que é experiência e trazendo não só o conhecimento adquirido como policial militar, como também seguranças no trânsito, que é muito importante para todos nós. A gente às vezes esquece da importância da segurança nossa e de nossa família, porque depois se aconteceu já foi, aí não adianta chorar, não é, Cabo? É verdade. Tem um transporte novo que acabou de surgir na cidade de São Paulo, que são os patinetes. Né? Tá sendo muito usado, e na Zona Norte ele chegou recentemente. E esses dias eu estava acompanhando uma senhora no visual, ela estava com a criança na frente do patinete e ela tentou sair da rua e subir a calçada, tinha um pequeno degrau. O aparelho, de imediato, ela não conseguiu subir a calçada, ela caiu por cima da criança e como ela bateu o joelho, ela não conseguiu levantar para socorrer a criança que bateu a boca no chão. Então, tipo assim, pessoal, se for andar com esse equipamento, evita de pôr criança na frente. É verdade. Aparentemente parece uma brincadeira tranquila, mas pode causar um acidente. Então, se for usar o patinete e se for passear com criança, o ideal é que use cotoveleira e o capacete de proteção. Razão, Cabo. Até mesmo porque o rosto da criança ela vai bem de frente com a quina, né? O acidente a gente não prevê, ele pode acontecer. E esse equipamento, ele é próprio para andar num ambiente onde liso, né? É liso. Exato. Se você saiu desse plano, você não tem mola, não tem aquela suspensão, ou a borracha é dura, isso vai dar impacto, termina não subindo um pequeno obstáculo e a pessoa termina caindo. Perfeito. Então as pessoas precisam entender que é bacana, é algo novo, mas não vamos envolver a criançada com esse negócio aí por enquanto. Perfeito. Excesso de confiança não é bom. Não é bom não. Muito bem, Cabo, eu queria perguntar para você uma coisa muito importante, e até mesmo para a gente dividir com quem acompanha o nosso programa, que é a questão de prevenção a assaltos no dia a dia. A gente vê hoje que tem um número muito crescente, frequente, de motoboys, de pessoas que fazem entrega, e às vezes a gente vê e não entende que essas pessoas estão... Por que elas estão entregando de 2 na moto? Porque mudou, um tempo atrás não era assim, e o número está muito grande. É claro que o fator de desemprego colabore muito, né, para que as pessoas tenham que sobreviver e ir atrás do pão de cada dia. No entanto, também a gente tem um número alarmante de assaltos na cidade de São Paulo em decorrência das ocorrências com motoqueiros ou com pessoas que estão ali observando quem é a vítima fácil. O que você pode trazer de dica para a gente, tanto no trânsito quanto estiver andando na calçada, na rua com o pedestre? Rapaz, eu posso te dizer o seguinte, o assalto, acho que ele vem do latim pegar de surpresa. Seria mais ou menos isso. Então, normalmente, hoje, eu volto a falar do celular, acho que hoje é o suprassumo dos roubos, é o aparelho celular. E as pessoas, normalmente, têm compromissos com família, trabalho, questões religiosas, as pessoas ficam o tempo inteiro, não tem o que discutir, o celular é uma ferramenta
algo novo que veio para o nosso mundo para agregar muita coisa e em parte está atrapalhando. Nessa parte da segurança, se a pessoa conseguir se controlar e tentar usar o aparelho num local, procurar um local adequado para poder usar. Porque a gente, normalmente, pessoas, pode prestar atenção, as pessoas atravessam as avenidas falando ao celular e ela não percebe nada ao seu entorno. E isso daí coloca a sua vida em risco e até a de outras pessoas em risco. O assalto de celular, pessoal, normalmente vem de bicicleta ou de moto, dá um gesto brusco, toma ali e ali já vai embora. Aí você fica lá com o carnê, com a prestação, fica indignado, não tem segurança e a culpa a gente termina colocando no governo ou na polícia, mas às vezes é por uma questão de imprudência nossa, de poder saber usar o aparelho nos locais adequados. Em via pública, se tiver um local ermo, próximos de ponto de ônibus, que a pessoa usa o aparelho para se distrair, para guardar a sua condução, mas infelizmente vai ser vítima de assalto, porque o bandido percebe que você está com equipamento e ele tem interesse. É um assédio muito grande em cima do aparelho celular. Mas tem uma visão apurada, né, daquele que vai ser a vítima fácil do que não vai. Né? Normalmente eles procuram mulher, pessoas de idade, homens com as mãos ocupadas, tudo que cause facilidade. É o alvo principal do bandido. Ele está sempre de olho, ele está sempre observando. Se você ficar atento e levantar a vista, olhar a sua volta e perceber, em você ele não vem. É verdade. Ele vai em outro que está desatento. Já me livrei de alguns, então. Fique atento você também, hein? Cabo, quero agradecer demais sua presença. Prazer, fiquei muito obrigado, feliz bem. com o seu depoimento, de ver Obrigado. você falar com entusiasmo desse trabalho que você realiza, de dividir com a gente essas coisas. E volte mais vezes para que a gente possa desenvolver novas pautas e trazer assuntos a quem acompanha o nosso programa, tá bom? Henrique, eu agradeço você ter me dado a oportunidade de participar do programa Em Foco. Eu estou muito honrado, estou satisfeito e espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui possa servir para alguém como uma dica de segurança, né? Ou um incentivo aí para algum jovem aí que talvez queira ingressar na carreira, uma coisa assim. Perfeito, muito obrigado, sucesso, hein? Obrigado para vocês também, sucesso para vocês. Esse foi o seu programa Em Foco de hoje. Obrigado pela sua audiência de sempre. A gente segue junto nessa sintonia, sempre trazendo o melhor para você. Continue agora com a programação da Rede Prêmio TV, sempre feita com muito carinho para você. Até mais.